Aí a fé, ela se apoia no quê? Numa palavra de Deus, no caráter confiável de Deus, se o que ele falou está falado e é verdade, ponto final. Aí você para de enxergar apenas o que o mundo natural está dizendo. Você entra por esse portal, diz, então eu pego essa realidade do que o Senhor está falando e eu saio com esse recurso daqui para o lado de cá e eu vou mudar essa circunstância, transpondo, fazendo com que aquela realidade que venha de lá, ela se sobressaia, prevaleça sobre a verdade que está do lado de cá. Eu e você somos tanto seres naturais, como também somos seres espirituais. Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento é espiritual. Mas quando eu e você nascemos de novo, isso não significa que deixamos de viver num corpo. Então agora nós lidamos com duas dimensões que são completamente diferentes. Nós lidamos com a dimensão natural e nós lidamos com a dimensão espiritual. O livro de Hebreus afirma, se você puder me acompanhe, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler na tradução brasileira, a Bíblia diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito das coisas que aparecem. A versão atualizada, ela declara o seguinte: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Outras traduções, dizem, de modo que aquilo que se vê, como NVI, não foi feito do que é visível. Onde eu quero chegar? A Almeida atualizada, assim como a Nova Almeida, ela traduziu a expressão: entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A tradução brasileira que eu li antes diz que os mundos. Por que eu comecei por essa outra tradução que diz os mundos? Porque a palavra que foi traduzida como universo nessas versões não é cosmos, que normalmente no grego é a palavra usada para o universo. É a palavra aion. E muitas vezes ela dá essa ideia de mundos, dimensões. Ele está dizendo de maneira que o que se vê, mundo natural, veio a existir a partir daquilo que não se vê, mundo espiritual. Então, eu e você precisamos entender que não apenas o que se vê, mas até aquilo que não se vê, tudo foi criado por Deus e por meio da sua palavra. Só que a Bíblia diz que o que se vê veio a existir a partir do que não se vê. Ou seja, o mundo invisível, aos olhos naturais, já existia antes do mundo visível ser criado. Portanto, eu e você precisamos entender que apesar dos nossos sentidos perceberem só esse mundo, isso não significa que o mundo invisível não seja real. Ele é tão real quanto, e se a gente tiver que criar alguma distinção que seja mais, porque o mundo visível veio existir a partir desse. Foi esse, o invisível, que deu origem ao mundo visível. Quando eu e você reconhecemos que há duas dimensões e que eu e você somos seres que relacionamos com as duas, a próxima verdade a ser entendido é que cada dimensão ela tem a sua própria realidade. Olha o que diz, segundo o livro de Reis, capítulo 6. Eu vou ler do verso 15 ao 17, mas enquanto você abre aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura, eu queria dar o pano de fundo. A Bíblia relata que o rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, ele armou várias vezes emboscadas contra o rei de Israel e o seu exército. Mas a Bíblia diz que todas as vezes Eliseu ia advertir o rei de Israel: não passe por tal e tal lugar, porque o rei da Síria tem uma emboscada para você. O rei de Israel, além de evitar passar pelo lugar, mandava conferir e descobria que era verdade. Foram tantas emboscadas frustradas, a Bíblia diz que isso não aconteceu nenhuma nem duas, ou seja, várias vezes, que o rei da Síria reúne a sua cúpula militar para tentar descobrir quem é o delator, quem que estava vazando os planos. Os caras morrendo de medo da acusação de traição, falam para o rei da Síria: não, meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta que ele sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. Ele é o cara que está estragando tudo. Aí o rei da Síria diz: o problema é um homem. Quem é o homem? É um tal de Eliseu. Ele diz: descubra onde está. A informação chega para o rei da Síria. Está numa cidadezinha chamada Dotã. A Bíblia diz que o rei da Síria mandou um exército inteiro, não para conquistar a cidade, mas para prender Eliseu, para eliminar a ameaça. É esse o contexto que vai ser descrito agora. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos?
Eu fico na minha cabeça imaginando o garoto, o discípulo do profeta, levantando cedo para pegar o pãozinho na padaria. E quando ele sai, está tudo diferente de como a cidade estava quando adormeceu. Agora a cidade está sitiada, um exército cercou a cidade. Eu não sei se a essa altura o moço já sabe que o alvo é Eliseu e quem está com ele. Ou se ele imagina que o problema é de todos. Mas ele fica desesperado por aquilo que ele está vendo, por uma realidade que é natural. E ele vem falar com Eliseu de um jeito muito parecido que muita gente nos procura quando vem pedir oração. E agora? O que é que nós vamos fazer? Olha o que diz o verso 16. Eliseu falando, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, lembra do que nós já falamos antes, que quase sempre na hora da fé, a Bíblia primeiro vai falar de você gerenciar as coisas do lado de dentro, antes de vivenciar resultados do lado de fora. Mas ele faz uma afirmação que na perspectiva humana, natural, não bate. Porque Eliseu diz, em maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino aquele garoto olhando para Eliseu, contando 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, olhando e pensando, a matemática não fecha, não bate. Agora Eliseu vê que esse menino está preso no natural e ninguém que anda em fé pode estar preso àquilo que é natural. A oração de Eliseu, verso 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A Bíblia diz, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu amigo, ele vê o exército angelical e agora ele entende a declaração de Eliseu. Nós estamos em maior número, não por algo que se constate pela visão humana natural, mas pela percepção da realidade do mundo espiritual. Agora, porque eu e você convivemos com dois reinos, duas dimensões, o que é que nós temos que entender? Que nem sempre esses dois reinos estão apresentando a mesma realidade. Às vezes a realidade do natural está dizendo, você está lascado. O negócio está feio, está caótico e vai piorar. Mas se você tem o entendimento do reino espiritual, você pode ter acesso a uma outra verdade. Isso não significa que o que está aqui não é verdadeiro, mas é verdadeiro numa dimensão. Isso que está do lado de cá no invisível também é verdadeiro em outra dimensão. Agora, qual a diferença entre essas duas verdades? Paulo diz, essas aqui são temporais, são sujeitas à mudança. Essas são eternas, são absolutas, são imutáveis. Ou seja, essa aqui nunca vai mudar do lado de cá, mas essa do lado de cá pode mudar a realidade visível. Então, isso é o que eu e você precisamos começar a entender sobre a fé. Pastor, mas nem todos temos um Eliseu orando por nós para que Deus abra os nossos olhos. É verdade que nem todos temos um Eliseu, mas todos temos o mesmo Deus de Eliseu, que atende o mesmo tipo de oração para abrir o olho de quem não está enxergando. Sabe, muitas vezes não se trata de Deus fazer, se trata da gente enxergar o que já foi disponibilizado. A Bíblia diz a respeito de Agar, quando ela está desesperada no deserto, imaginando que ela e o filho vão morrer de sede, que ela clamou ao Senhor, a Bíblia diz, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus abriu a fonte, Deus abriu os olhos. Muitas vezes a provisão já está à minha e à sua frente, o que nós precisamos é enxergar. Porque quem atenta só naquilo que o olho natural está vendo, ele vai ser guiado por aquilo que ele está enxergando. Mas quem consegue enxergar o que o olho natural não vê, e aqui eu e você precisamos do quê? De relacionamento com a palavra, com a escritura. Cada vez que eu e você nos deparamos com a promessa, nós temos o subsídio suficiente. É Deus dizendo, use os meus olhos. É Deus dizendo, eu vou te dizer o que eu vi. Eu vou sinalizar qual é o seu futuro. Eu vou te dizer para onde a coisa vai. Eu vou te dizer o que é que eu vou fazer. E eu e você acreditamos no que ele está enxergando e começamos a usar a visão dele e visualizar a mesma coisa. Se eu e você começamos a entender esse tipo de verdade que guia a fé, que a fé, ela na verdade vai nos levar a lidar com dois reinos, duas realidades, então nós vamos entender, deixa eu tentar ilustrar isso, usando a linguagem mais contemporânea. Vamos apelar para os filmes de ficção científica. Tenta imaginar que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos, mundo natural e mundo espiritual. Então eu e você estamos diante de uma realidade. Isso aqui não é mentira. Eu às vezes vejo uns pregadores de fé empolgados e digo, essa enfermidade no seu corpo é mentira. Minha vontade de dizer mentira porque não é o seu corpo que está doendo. Está doendo de verdade, não é uma mentira. É uma realidade, mas é uma realidade transitória que pode ser mudada.
E do lado de cá nós temos um outro nível de realidade que diz respeito à cura, à intervenção de Deus e à saúde. Essas não vão ser alteradas por aquelas, mas aquelas podem ser alteradas por essa. O que é que eu e você precisamos entender? Que quando nós nos recusamos a apenas olhar o que está aqui e começamos a visualizar o que está do lado de lá, nós temos a possibilidade de passar pelo portal, entrar na realidade do mundo espiritual, pegar essa verdade do lado de cá, voltar com ela pelo portal e sobrepô-la sobre a realidade do mundo natural. A fé permite a mudança de realidade, onde a coisa é transitória, não onde é absoluta. Ou seja, de repente, aquele moço que até então só estava pensando, agora o negócio deu ruim e deu ruim para valer. Ele deve ter ficado, é muito valente. Eu não sei realmente como ele ficou, mas eu imagino como eu ficaria se eu tivesse tido aquela visão do exército angelical. Eu acho que eu ia até provocar o exército. Dadilhinho, vem agora, vem agora. Porque quando você tem uma outra informação, meu amigo, a coisa é completamente diferente. Principalmente quando se trata de informação confiável. E a fé, ela precisa vislumbrar aquilo que Deus tem declarado. Eu orei 19 anos antes de Deus me dar a minha primeira ida a Israel. Eu dizia para Deus, me dê a viagem. Não me dê o dinheiro, me dê a viagem. Se o Senhor der o dinheiro, vai para missões. Então dê a viagem. Mas não tinha pressa, não tinha um propósito, não tinha uma palavra. Dizer assim, em algum momento na vida eu quero. E levou 19 anos para essa oração ser respondida. Mas quando Deus me disse, você vai nessa viagem que eu estou mandando, a conversa muda. Aí a fé, ela se apoia no quê? Numa palavra de Deus, no caráter confiável de Deus, se o que Ele falou está falado e é verdade, ponto final. Aí você para de enxergar apenas o que o mundo natural está dizendo. Você entra por esse portal, diz, então eu pego essa realidade do que o Senhor está falando e eu saio com esse recurso daqui para o lado de cá e eu vou mudar essa circunstância, transpondo, fazendo com que aquela realidade que venha de lá, ela se sobressaia, prevaleça sobre a verdade que está do lado de cá. Quem está entendendo? Então, isso também não significa que quando eu e você escolhemos agir em fé, que tudo seja instantâneo. Essa experiência, ela durou uma semana. E eu creio que ela tinha muito a ver com a natureza, o tempo da viagem e com o prazo de vencimento do meu cartão. Mas muitas vezes eu e você vamos vislumbrar outra realidade, vamos decidir crer nela e nem sempre essa transposição de uma verdade sobre a outra é tão rápido. Você vai ver gente na Bíblia, como o próprio Abraão, que é mencionado, né, agindo dessa forma, que levou anos até ver o cumprimento da promessa. Na verdade, eu acho interessante que em Josué, no capítulo 3, Deus dá uma orientação para quando eles vão atravessar o Jordão. Deus começa a anunciar a Josué o milagre que faria. E Deus diz em Josué, capítulo 3, verso 8, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. No verso 13, Deus diz, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão, o resto vai embora. Deus diz, assim que botar a planta, eu fico imaginando a ansiedade dos sacerdotes que estão indo à frente. Temerosos não apenas pela sua vida, a Bíblia diz que era a época da cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, mas eles estão carregando o objeto mais importante que a nação tem, que representa a presença de Deus. Mas Deus disse, assim que botar o pé, e eles botaram o pé, e Deus, na hora que eles botaram o pé, cortou as águas. Mas sabe qual é o problema? Deus não cortou as águas na frente deles. Quando você lê o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus cortou as águas na cidade de Adã, aproximadamente 30 quilômetros acima do lugar onde ele estava. Foi lá que as águas se amontoaram. Ou seja, Deus cumpriu o que Ele disse na hora, só que eles não viram. Eles botaram o pé. Deus disse que ia cortar, mas a água ainda está aqui correndo. Nós não vimos nenhuma divisão. Mas à medida que esperavam, a água foi baixando até que secasse. Muitas vezes, essa transição da verdade do lado de cá para se transpor para o lado de cá não será instantânea. Mas eu e você precisamos escolher onde é que vamos atentar os olhos. Ou nós vamos fixar os olhos, ou nós vamos botar atenção. Se Deus falou que ia cortar, cortou. Isso eu não estou vendo.
não sou guiado por aquilo que vejo, visto que andamos por fé e não por vista. Se ele falou, está falado. Ele faz do jeito que quiser. Eu só preciso acreditar no que ele falou, mais do que eu acredito no testemunho da vista dos olhos. Vamos mudar de exemplo bíblico. 1 Reis, capítulo 17, Elias está vivendo de sustento sobrenatural. Corvos trazem pão e carne pela manhã e também ao fim da tarde. Aí Deus fala para Elias assim, levanta-te, vá a Sarepta de Sidom, porque já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Já ordenei para mim, na conjugação passada, Deus está dizendo, está tudo combinado, ela inclusive está sabendo. Quando o Elias chega lá, a mulher não está sabendo de nada. Porque eu já ordenei, Deus está dizendo, eu dei a voz de comando, a realidade do reino espiritual já está pronta. Mas a mulher não sabe, o problema dela está desinformada, aqui está pronta. Já ordenei que ela sustente. Tanto que quando Elias encontra e vê que a mulher, além de não saber, não tem condições de sustentá-lo, o que ele entende? Então Deus primeiro vai fazer um milagre para ela, para depois o milagre dela transbordar para mim. Porque quem aprende a se mover por esse nível de realidade e não se dobra diante daquilo que os olhos naturais enxergam, usa os olhos de fé, consegue viver o sobrenatural. E eu e você vamos ter que lidar com circunstâncias assim o tempo todo. Mas Deus disse que ia fazer e não fez. Não, eu ainda não estou vendo o que Ele está fazendo. Mas se Ele falou que vai fazer, Ele está fazendo e ponto final. É uma escolha. Então Paulo está dizendo que a única forma de não desanimar diante das circunstâncias é não ser governado por elas. É ser governado por aquilo que Deus fala. Pastor, e quando não tem um versículo bíblico? Bom, não tem um versículo bíblico dizendo quando que eu tenho que fazer uma viagem missionária para a Índia. Em momentos como esse, que eu e você precisamos de uma palavra específica do Espírito Santo. E é por isso que todo crente precisa desenvolver um relacionamento que envolva a sensibilidade, a orientação do Espírito Santo. Porque se você não tem isso, se você não ouve Ele, você não tem material, não tem matéria-prima para a sua fé, que é convicção no que Deus diz. Mas muitas vezes não é que Deus não quer falar, é você que não ouve. Ou tem promessas que Ele já falou, está tudo na Escritura. Mas eu e você não gastamos tempo para conhecer, para acessar e para alimentar o nosso coração. Nós não vamos ter a convicção que poderíamos ter se fôssemos crentes que estão gastando tempo com a palavra de Deus. Então é lógico que tudo começa com ter um bom depósito da palavra, um relacionamento de sensibilidade a Deus. Mas, na hora que eu e você acessarmos a palavra, nós vamos ter que fazer uma escolha. Com qual realidade eu fico? Em qual delas eu vou andar? Muitas vezes, eu e você estamos deixando de viver intervenções e manifestações maiores da parte de Deus. Não é porque Deus não quer agir. Assim como uma geração inteira ficou fora da terra prometida, não porque Deus não quisesse, Ele prometeu, Ele sinalizou, Ele falou tudo o que queria, mas eles simplesmente não creram. Agora, repito, a gente não fica escolhendo o tipo de coisa que vai acreditar só porque decidiu. Nós precisamos nos apoiar em algo que Deus fala. Quando Ele fala, Ele está dizendo, eu estou te revelando, eu estou abrindo os seus olhos, como aconteceu com o moço de Eliseu, para que você veja a outra realidade. E a partir do momento que ele mostra, aí sim dá para ter olhos de fé. Olhos de fé não imaginam as circunstâncias que a gente quer ver. Olhos de fé enxergam o que Deus já revelou que é verdadeiro. Quem está entendendo, diga amém.